Os lugares mais assombrados do mundo exercem um fascínio único sobre a imaginação humana, misturando história, mistério e a promessa de encontros com o além. Desde castelos medievais europeus até sanatórios abandonados nos Estados Unidos, esses locais evocam emoções que vão desde o medo até a curiosidade sobre o que pode existir além do que podemos ver. Cada um desses lugares carrega consigo histórias de tragédias passadas, lendas de espíritos inquietos e relatos de experiências paranormais que desafiam a compreensão racional. Explorar esses lugares é mergulhar em um universo de narrativas fantasmagóricas que continuam a intrigar e assombrar os visitantes até os dias de hoje. Número 1. Ilha de Aokigahara, Floresta dos Suicídios, Japão. Uma floresta densa no sopé do Monte Fuji, conhecida por uma alta incidência de suicídios e histórias de assombração. Aokigahara é uma floresta extensa e exuberante, cobrindo aproximadamente 35 km² de terreno vulcânico. Ela é conhecida por sua densa vegetação, trilhas sinuosas e cavernas de gelo formadas por fluxos de lava. A floresta é notoriamente silenciosa devido à densidade das árvores, que bloqueiam o vento e abafam o som, criando uma atmosfera opressiva e sinistra. Aokigahara tem uma longa história associada ao folclore japonês e à mitologia local. Na tradição japonesa, a floresta é considerada um lugar espiritualmente denso, com uma energia única que pode atrair tanto seres humanos quanto espíritos. Ela também é conhecida como o lugar onde os irei, fantasmas ou espíritos inquietos, residem. Infelizmente, Aokigahara ganhou notoriedade internacional como um dos locais mais comuns de suicídios no Japão e no mundo. Desde a década de 1950, tem sido relatado um número alarmante de suicídios na floresta, com centenas de pessoas indo para lá todos os anos com a intenção de tirar suas próprias vidas. Aokigahara atrai a atenção de turistas, curiosos e pesquisadores, todos fascinados pela combinação de beleza natural e tristeza espiritual que a floresta representa. No entanto, a exploração da floresta é frequentemente vista como controversa devido ao respeito pela privacidade das vítimas de suicídio e suas famílias. Em resumo, a ilha de Aokigahara, conhecida como Floresta dos Suicídios, é um lugar de beleza natural e tristeza profunda, onde a espiritualidade e a tragédia se encontram. É um lembrete sombrio das complexidades da condição humana e dos desafios enfrentados pelas sociedades modernas na prevenção do suicídio e na preservação da saúde mental. Número 2. Torre de Londres, Londres, Inglaterra, palco de execuções famosas ao longo dos séculos, com muitos relatos de atividade paranormal. A Torre de Londres é uma das estruturas históricas mais icônicas e fascinantes de Londres, situada às margens do rio Tâmisa. Ela não é apenas um castelo medieval, mas também um complexo que desempenhou papéis variados ao longo dos séculos, desde residência real à prisão, fortaleza e até mesmo Casa das Joias da Coroa Britânica. A Torre de Londres ganhou notoriedade principalmente como prisão, especialmente durante os séculos XVI e XVII. Muitos prisioneiros famosos e figuras históricas foram mantidos lá, incluindo Ana Bolena, esposa de Henrique VIII, antes de sua execução. Além de sua história rica e função atual como atração turística, a Torre de Londres é conhecida por suas histórias de atividade paranormal. Muitos visitantes e funcionários relataram avistamentos de fantasmas dentro dos seus muros. Um dos fantasmas mais famosos é o de Ana Bolena, cujo espírito é dito vagar pelos terrenos da torre. Número 3. Ilha de Poveglia, Veneza, Itália, uma ilha abandonada usada como local de quarentena durante a peste bubônica, conhecida por atividade paranormal intensa. A ilha de Poveglia é um lugar com uma história sombria e uma reputação de ser um dos locais mais assombrados do mundo. Localizada na Lagoa de Veneza, na Itália, esta pequena ilha tem uma história que remonta a milhares de anos. A ilha de Poveglia tem uma história antiga que remonta aos tempos romanos, quando era usada principalmente como um local agrícola. Com o tempo, tornou-se um importante ponto estratégico na defesa de Veneza contra invasores. Devido ao seu passado trágico e perturbador, a ilha de Poveglia ganhou uma reputação como um dos lugares mais assombrados do mundo. Visitantes e moradores relatam uma variedade de experiências paranormais, incluindo avistamentos de sombras, vozes sussurrantes e uma sensação opressiva de presença espiritual. Em resumo, a ilha de Poveglia é um lugar com uma história rica, porém sombria, que continua a intrigar e assustar aqueles que ouvem falar de suas lendas e histórias de assombração. Número 4.
Eastern State Penitentiary, Filadélfia, Estados Unidos. Uma antiga prisão conhecida por suas condições severas e relatos de avistamentos de fantasmas. O Eastern State Penitentiary é uma antiga prisão histórica localizada na cidade de Filadélfia, Estados Unidos. Fundada em 1829, foi uma das primeiras prisões penitenciárias dos Estados Unidos e foi projetada com um conceito inovador para a época: isolamento completo dos prisioneiros. Apesar de seu idealismo inicial, as condições na Eastern State Penitentiary eram severas e muitos prisioneiros sofreram com o isolamento prolongado. Com o tempo, o sistema de isolamento foi abandonado em favor de um modelo mais tradicional de confinamento em celas individuais, e a prisão eventualmente fechou suas portas em 1971. Desde o fechamento da prisão, muitos relatos de atividade paranormal têm surgido. Visitantes e funcionários afirmam ter visto sombras, ouvido passos inexplicáveis e experimentado outros fenômenos inexplicáveis. A Eastern State Penitentiary é frequentemente considerada um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Além de seu legado como um marco histórico importante, a Eastern State Penitentiary também destaca questões críticas relacionadas ao sistema carcerário e à reforma penal nos Estados Unidos. Sua arquitetura única e sua história trágica e intrigante continuam a atrair visitantes interessados na história americana, no sobrenatural e na justiça criminal. Em suma, a Eastern State Penitentiary é um testemunho da evolução das práticas penitenciárias nos Estados Unidos e um lugar onde história, mistério e paranormalidade se encontram. Número 5. Château de Chateaubriand, França. Um castelo com uma torre famosa por ser assombrada pelo espírito de Françoise de Foix, morta por seu marido. O Château de Chateaubriand é um castelo localizado na cidade de Chateaubriand, na região de Pays de la Loire, na França. Este castelo tem uma história rica e é conhecido por seu papel significativo ao longo dos séculos. Importância histórica. O castelo desempenhou um papel crucial durante a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Ele mudou de mãos várias vezes ao longo dos séculos, servindo como uma fortaleza estratégica na fronteira entre o Ducado da Bretanha e o Reino da França. Uma das lendas mais conhecidas associadas ao Château de Chateaubriand é a história de Françoise de Foix. Ela era esposa de Jean de Laval, senhor de Chateaubriand, e foi envolvida em um triângulo amoroso com Francisco I, rei da França. Segundo a lenda, ela foi envenenada por seu marido ciumento e agora seu fantasma é dito assombrar a torre do castelo. Hoje em dia, o Château de Chateaubriand é aberto ao público como um museu e local histórico. Os visitantes podem explorar suas salas decoradas, caminhar pelos jardins bem cuidados e aprender sobre a história fascinante do castelo e da região. Número 6. Castelo de Lippe, Irlanda. Disse que é assombrado pelo espírito de uma menina que saltou das muralhas do castelo. O Castelo de Lippe, também conhecido como Lippe Castle, é uma antiga fortaleza localizada na Irlanda, perto da vila de Lippe, no condado de Offaly. É considerado um dos castelos mais assombrados da Irlanda e possui uma história intrigante e misteriosa. O Castelo de Lippe remonta ao século XIII, quando foi construído por uma família anglo-normanda conhecida como Oberon. Ao longo dos séculos, passou por várias mudanças de posse e foi palco de muitos conflitos e intrigas familiares. Uma das características mais famosas do Castelo de Lippe é a oubliette, um tipo de masmorra subterrânea acessada através de um alçapão no chão, onde prisioneiros eram supostamente jogados e deixados para morrer. O local é conhecido por sua atmosfera sombria e muitos visitantes relatam sentir uma presença maligna ou avistar figuras fantasmagóricas ao redor do castelo. Significado cultural e atração. Além de sua reputação como um local assombrado, o Castelo de Lippe é um testemunho da história turbulenta da Irlanda medieval. Sua arquitetura impressionante e conexão com lendas e histórias de fantasmas atraem turistas de todo o mundo, interessados em explorar os mistérios e a beleza sombria deste castelo ancestral. Em resumo, o Castelo de Lippe é muito mais do que uma fortaleza medieval, é um portal para o passado da Irlanda, repleto de histórias intrigantes, eventos sinistros e uma atmosfera que continua a capturar a imaginação dos visitantes até hoje. Número 7. Catacumbas de Paris, França. Túneis subterrâneos onde ossos de milhões de pessoas foram empilhados, frequentemente associados a relatos de atividade paranormal.
As catacumbas de Paris são um dos locais mais fascinantes e únicos da capital francesa, conhecidas por seus extensos túneis subterrâneos repletos de ossos humanos. Aqui está uma visão geral deste lugar extraordinário. As catacumbas tiveram suas origens na antiga extração de pedras calcárias usadas para construir muitos dos monumentos e edifícios famosos de Paris, como a Catedral de Notre-Dame e o Louvre. Ao longo dos séculos, à medida que as pedreiras eram exploradas e se esgotavam, deixavam para trás vastos túneis subterrâneos. Durante o século XVIII, a superlotação dos cemitérios parisienses levou à decisão de transferir os ossos humanos das sepulturas para as antigas pedreiras abandonadas sob a cidade. Esta transformação ocorreu entre 1786 e 1814 e envolveu o trabalho meticuloso de catalogar e transferir os restos mortais de milhões de parisienses. Devido à sua natureza macabra e ao ambiente subterrâneo isolado, as catacumbas de Paris têm sido associadas a histórias de atividade paranormal. Relatos de avistamentos de fantasmas e experiências inexplicáveis adicionam um elemento de mistério e intriga ao local. Se você planeja visitar as catacumbas de Paris, é aconselhável reservar com antecedência, pois o número de visitantes é controlado para garantir a segurança e a preservação do local. Além disso, esteja preparado para caminhar por túneis estreitos e escuros, o que pode não ser adequado para todos os visitantes. Em resumo, as catacumbas de Paris são muito mais do que apenas um destino turístico, elas são um testemunho sombrio e evocativo da história de Paris, um lugar onde os visitantes podem contemplar a mortalidade humana e refletir sobre a passagem do tempo de uma forma única e memorável. Número 8. Vila de Bluckley, Inglaterra. Conhecida como a vila mais assombrada da Inglaterra, com múltiplos relatos de fantasmas e aparições. A vila de Bluckley, localizada no condado de Kent, no sudeste da Inglaterra, é famosa por ser considerada uma das vilas mais assombradas do país. Aqui está uma visão geral desta vila intrigante. Bluckley é uma vila rural pitoresca com uma história que remonta a muitos séculos. Situada no campo inglês, ela é cercada por paisagens verdejantes, campos agrícolas e casas tradicionais de pedra. Lendas e histórias de fantasmas. O que torna Bluckley famosa são as numerosas histórias de fantasmas e lendas que a cercam. Disse que a vila tem pelo menos uma dúzia de fantasmas diferentes que assombram seus arredores. Alguns dos fantasmas mais conhecidos incluem o fantasma do Cavaleiro de Scream, relatos de um fantasma vestido com roupas de época que é avistado vagando pelo cemitério da igreja. A Dama de Branco, uma mulher vestida de branco que é vista passeando pelos campos próximos. O espírito do treinador, um fantasma que supostamente aparece perto da estrada onde um treinador virou-se e pegou fogo, matando todos a bordo. Número 9. Monte da Capela dos Ossos, Évora, Portugal. Uma capela construída com ossos humanos onde se diz que os espíritos inquietos ainda vagam. O Monte da Capela dos Ossos, localizado em Évora, Portugal, é um local singular e fascinante conhecido por sua capela totalmente revestida de ossos humanos. Aqui está um resumo detalhado sobre este lugar extraordinário. História e origens. O Monte da Capela dos Ossos foi construído no século XVI pelos monges franciscanos como uma forma de reflexão sobre a mortalidade e a transitoriedade da vida humana. A capela foi criada como uma resposta ao cemitério local que estava se tornando superlotado devido à peste negra e às guerras. A construção da capela. A capela é conhecida pelo seu interior impressionante, onde as paredes e pilares são decorados com ossos humanos. Estima-se que os ossos de mais de 5.000 indivíduos tenham sido usados para criar os ornamentos macabros da capela. Frases e inscrições sombrias, como nós ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos, reforçam a mensagem de reflexão sobre a mortalidade. Propósito e simbolismo. A Capela dos Ossos foi construída com a intenção de promover a meditação espiritual e lembrar aos visitantes sobre a brevidade da vida terrena. Ela exemplifica uma prática comum na Europa medieval, onde os ossos de antigos cemitérios eram frequentemente exumados e utilizados para construir capelas e igrejas. Visitação e turismo. Hoje em dia, o Monte da Capela dos Ossos é uma atração turística popular em Évora, atraindo visitantes de todo o mundo interessados na sua arquitetura incomum e na sua mensagem histórica e espiritual.
Os turistas podem visitar a capela e apreciar sua atmosfera única e seu impacto visual e emocional. Importância cultural e histórica. Além de ser um ponto de interesse turístico, o Monte da Capela dos Ossos é um símbolo cultural e histórico de Évora e de Portugal. Ele reflete a tradição e a espiritualidade da época em que foi construído e continua a ser um local de contemplação e reflexão para aqueles que o visitam. Em resumo, o Monte da Capela dos Ossos em Évora é um local verdadeiramente único, onde história, arte e espiritualidade se encontram de uma maneira que continua a intrigar e fascinar visitantes ao longo dos séculos. Número 10. Castelo de Bran, Castelo do Drácula, Romênia. O Castelo de Bran, localizado na Romênia, é frequentemente associado à lenda de Drácula e é conhecido internacionalmente como o Castelo do Drácula. A sua conexão com o personagem fictício foi popularizada pela novela de Bram Stoker, Drácula, embora não haja evidências históricas concretas de que Vlad III, conhecido como Vlad, o Empalador, tenha residido no castelo. O Castelo de Bran é uma fortaleza medieval que fica próximo à cidade de Brov, no centro da Romênia. Originalmente construído no século XIV, o castelo teve um papel estratégico na defesa da Transilvânia contra invasões. Ao longo dos séculos, passou por diversas modificações e foi utilizado por diferentes governantes e famílias nobres da região. Em termos arquitetônicos, o castelo é impressionante, com torres altas e uma localização estratégica em uma colina rochosa, proporcionando vistas panorâmicas da paisagem circundante. A sua atmosfera sombria e a aparência imponente contribuem para sua reputação como um lugar assombrado. Apesar de não existirem evidências definitivas de que Vlad, o Empalador, tenha habitado o Castelo de Bran, ele é frequentemente visitado por turistas interessados na lenda de Drácula e na história medieval da Romênia. O castelo hoje funciona como um museu, exibindo artefatos históricos e oferecendo aos visitantes uma visão da vida na Idade Média na Transilvânia. A aura de mistério e as histórias de assombração ao redor do Castelo de Bran continuam a atrair pessoas de todo o mundo, interessadas tanto na lenda de Drácula quanto na arquitetura medieval bem preservada da região.